Bom, eu vou iniciar não com agradecimentos formais, mas com agradecimentos sinceros. Não devo agradecer, me parece, ao Instituto, não porque não goste do Instituto, mas porque faço parte dele. Então agradeço pessoalmente a quem do Instituto teve a ideia dessa reunião, que eu imagino que seja o Dr. Sérgio Fausto, alias Serginho, e o presidente Fernando Henrique. Muito obrigado a vocês, muito obrigado pela oportunidade de falar sobre o livro do Bernardo. Eu acho que, em função das poucas coisas que eu tenho a falar com relação ao texto do Bernardo, convém me situar diante da questão, que não é uma questão que nos deixa indiferentes. A questão do judaísmo, para quem tem origem 100% judaica, não é, obviamente, uma questão indiferente. Então, eu queria colocar a minha posição aqui. Uma vez, eu começo contando uma história. Uma vez, já lá vão muitos anos, conversando com um velho amigo, Herb Klein, da Columbia, de Stanford e tal, eu disse que não era judeu. E o Klein disse: você é mais judeu do que eu. Por isso, por aquilo, você tem mais amor à família do que eu. E por aí ele foi dando uma série de características e disse: você é mais judeu do que eu. Obviamente ele estava falando de uma coisa, estava falando de uma cultura judaica, mas não estava falando de uma religião judaica que eu não pratico. Então essa, digamos, é a minha posição de alguém para quem o judaísmo não é uma coisa, um fenômeno a ser observado, mas é alguma coisa, a cultura judaica, melhor dizendo, é alguma coisa que eu vivo, e vivo por um viés muito particular, porque pela cultura da minha mãe, eu sou, talvez, desculpem aqui o Rabino e outras pessoas, eu sou menos judeu e mais sefaradi. E mais sefaradi da Turquia, vindo da Espanha, do que um sefaradi marroquino. Então, essa figura aqui complicada sou eu, que além de tudo se considera um brasileiro. Bom, passo ao texto do Bernardo. Eu acho que é inútil, não inútil, mas va de soi, ressaltar as qualidades de um texto bem escrito, complexo, ousado, e que se lança num tema que não é, como diz bem o Bernardo, é uma espécie de mensagem, não é um trabalho um trabalho sociológico muitas vezes frio, é realmente uma mensagem que ele envia. Eu aprendi muito com o texto, como vem, talvez porque eu seja um ignorante em matéria judaica, mas certamente porque o seu texto tem muitas qualidades, né? Aprendi bastante e gostei particularmente de algumas coisas. Em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar o que o Bernardo faz quando evita anacronismos, que é a revalorização da tradição rabínica. Quer dizer, a tradição rabínica não é vista como uma peça de antiquário. A tradição rabínica é alguma coisa rica, complexa, que talvez não faça muito sentido hoje, ou não faça nenhum sentido hoje, mas que fez muito sentido no seu tempo. E eu acho isso uma coisa bastante positiva, bastante oportuna. A outra coisa que me chamou a atenção no seu texto foi a sua análise do Talmud do ângulo do historiador. Isto é, além de aprender o que é que contém o Talmud de uma maneira sintética, eu achei extremamente interessante a sua percepção de que o Talmud opera uma suspensão do tempo histórico e da política. É um enorme parênteses, e mais, é um enorme parênteses muito interessante, porque ele se contrapõe à Bíblia. A Bíblia tem um tempo histórico e político em todas as suas passagens, o Talmud não tem. Não é? Então, essa percepção
que o Bernardo tem de uma maneira muito nuançada, não é? Me parece extremamente interessante. Bom, aí eu entro em alguns reparos, mas com a certeza que você vai destruir as minhas alegações, os meus reparos. Mas se eu não os fizesse, acabaria só louvando você, ia ser uma coisa... Judeau nunca faz isso. Nunca faz isso e íamos ficar com uma coisa retórica que não agrada nem a você nem a mim. A questão maior, para mim, é uma questão básica do livro, que é, você se pergunta, o que é o judaísmo? Ou então, o que é ser judeu? Aí começam os meus problemas, talvez por causa das minhas ambiguidades, talvez não. Você diz o seguinte na página 21 do livro, eu li, tá vendo? É a página 21. Não. Tem uma da 136 aqui. As conclusões. Não. Eu li, não tem jeito. Por aí você não tem jeito. Eu li o livro bastante. Escrevi um artigo no jornal. É verdade. Procurando antecipar a edição brasileira. Bom, o judaísmo, você diz, é um sentimento, uma experiência emocional de identificação com o universo psicológico e cultural que, eu estou frisando, foge a definições, mas dentro da qual se incluem todos aqueles que, de uma forma ou de outra, se sentem identificados com ele. Isso é assim porque o judaísmo moderno se fragmentou e todos os fragmentos fazem parte do judaísmo. Eu gosto muito dessa ideia que percorre todo o livro, da ideia de que a fragmentação faz parte do judaísmo. Essa ideia de inexistência de um centro dogmático diretor, essa ideia da diversidade, do pluralismo, eu gosto bastante dessa ideia. O que eu me pergunto, vendo essa identificação sua, essa definição, essa observação sua, você foge a definições, o que me pergunto é se o que está dito aqui, que é o judaísmo, realmente abrange o ser judeu. Você mais adiante, quando fala das razões da manutenção da sobrevivência dos judeus ao longo da história, aparece a religiosidade, mas você não confunde a religiosidade com a religião. A religião não aparece. E aí acho que você cita o Martin Buber, que religião é uma coisa, a religiosidade é outra. Então você diz, o que você diz aparecem, quando você fala das razões da manutenção, da sobrevivência dos judeus ao longo da história, o que realmente é um fenômeno notável, você diz que a religião aparece, mas aparece mesclada com o quê? Quais são os fatores de identificação? A cultura própria, os altos níveis de alfabetização, a solidez institucional, a crença na redenção pelo Messias, que é um dado de religiosidade, a condição de povo eleito por Deus, etc. Mas você ainda fala em judaísmo secular, fala em judeus agnósticos e ateus, quando propõe para os dias de hoje um judaísmo que não pode ser apenas racionalista e universalista. Eu fico me perguntando se é possível definir a condição de judeu, se é possível definir judaísmo sem incluir a crença numa série de práticas religiosas e na observância dessas práticas religiosas. Eu sei que com isso talvez esteja ocupando o lugar do rabino, não sei, estou me antecedendo, mas eu estou aqui fazendo a defesa de que o judaísmo inclui, não só inclui, o judaísmo tem o aspecto de religião, não só de religiosidade, como algo de central. Veja, eu estou falando isso numa perspectiva de agnóstico, tendendo para o ateu. Eu tenho um pouco de medo de ser ateu. Sabe-se lá, né? Sabe-se lá. É bom você fazer um hedge aí. Os hedges também, de vez em quando.
Mas eu fico pensando nisso e digo, bom, se eu não frequento sinagoga, se eu não obedeço às normas, se eu tenho apenas uma cultura judaica, que eu confesso que tem uma das minhas culturas, porque eu também tenho uma cultura brasileira, né? Ninguém é perfeito. Quando eu torço pro Corinthians, não é porque eu sou judeu, é porque eu sou brasileiro e paulista. Bom, então, eu acho que é muito, o seu esforço eu entendo o que você quer fazer. Você quer fazer uma grande catedral culturalista. Só que eu acho que a realidade não é essa. E acho que você tem um problema. Depois há umas outras coisas complicadas que eu acho. Quer dizer, umas coisas que suscitam, não digo complicadas, melhor dizendo, que suscitam discussão. Uma delas é o caso do judeu assimilado, não é? Se esse judeu assimilado, ele seria um judeu? Inteiramente, você fala é uma categoria específica do judeu assimilado. Bom, pode se imaginar que se volta à religião, que se tem alguns traços culturais, etc. Mas essa categoria, para mim, de judeu assimilado, existe, claro. Mas o problema é saber como é que ele mantém o judaísmo sendo um assimilado. O que ele assimilou? Tudo da outra cultura? Né? E aí, só como acho que eu tenho tempo e estou quase terminando, aí conto uma pequena história. Eu fui convidado para ir a um congresso sefaradi aqui em São Paulo, na Hebraica, e eu achei o congresso, para mim o congresso foi extremamente gratificante, porque comi comida sefaradis, falamos ladino com as senhoras que estavam lá, enfim, foi tudo muito encantador, exceto uma coisa. E aí eu me lembrei de você, não tem nada a ver com você é o contrário do que eu vou dizer, mas o fato é curioso. Estava aí um rabino, cujo nome não sei, um rabino que veio de Jerusalém a convite dos Safras. Deve ter ganho bem, né? E esse rabino, aproveitaram e convidaram o rabino, que era um rabino sefaradi, para vir ao congresso. Um rabino que se apresenta com toda a pompa, não? Com toda a pompa, impressionante, diria você, sabe? Bom, mas o que aconteceu? Isso foi no começo da sessão, que depois foi muito boa. Aconteceu que o homem começou a contar, que eu acho que uma coisa que foi interessante, da expulsão dos judeus no Oriente Médio, do Iraque, do Marrocos, do Irã, né? E, no fim, resolveu fazer um capítulo especial, que eu pensei que era para mim, ou imaginei que era para mim, eu, paranoico, achava que ele olhava para mim. Dizendo que a pior coisa que existia não era um goi, era um judeu assimilado. Porque esse praticamente não tinha remédio, e esse tinha as condições judaicas na mão e tinha abandonado elas, jogado elas fora, e estava diminuindo as fileiras do exército judaico, os contingentes do judaísmo. O homem era muito eloquente, eu tive a sensação de que de fato eu estava cometendo algum pecado, eu me senti meio instável naquele momento. Mas isso eu só quis contar como uma espécie de anedota para lembrar que essa figura do judeu assimilado, para mim, é uma figura também que tem problemas, tem complicações, ou é suscetível de análise. Bom, eu vou terminar falando de uma coisa que até hoje não é fácil de falar, pelo menos na minha sensação, que é o Holocausto. Porque o Holocausto eu digo por que até hoje é difícil. Porque geralmente o Holocausto vem misturado, muitas vezes vem misturado com a questão de Israel, palestinos, etc. O Holocausto vem carregado de um sentimento absolutamente respeitável, absolutamente compreensível. E agora você contou uma história da morte da família. E então, quando eu vou dizer isso, vou dizer de uma maneira inteiramente acadêmica. Eu queria entender isso. Até porque você tem a experiência, eu não tenho a experiência. Eu tenho uma experiência de leitura, uma experiência reflexa, porque tanto quanto eu saiba, eu não tenho um parente
que foi para um campo, não tenho um parente que foi vítima do Holocausto. A minha dúvida com relação ao que você diz é o seguinte: você, quando trata do Holocausto, diz que o Holocausto não é um fenômeno único. Você diz não foi um fenômeno único. Você diz, o Bernardo diz, ele não foi, página 103, ele não foi uma exceção, mas o produto do ódio, da intolerância, da negação da humanidade e demonização de quem é diferente. Ora, eu acho que, sim, o Holocausto foi produto do ódio, da intolerância, da negação da humanidade e da demonização de quem é diferente. Mas ele foi alguma coisa mais específica, talvez seja um viés de historiador. Quer dizer, foi uma experiência de racismo, de violência, de sadismo, com marcas tão peculiares que, a meu ver, é um fenômeno único na história. Quando eu digo um fenômeno único na história, o que eu estou dizendo? Isso não vai se repetir? Tal como ocorreu, não vai se repetir. Né? Isso deixou profundas marcas e pode servir de horizonte a muitas barbaridades. Pode e serviu, né? E vem servindo. Não é? Mas, não obstante, me parece que não se pode tratar o Holocausto numa generalidade de tudo aquilo que ele, sem dúvida ele é. E, na realidade, quando eu digo isso, eu estou dizendo que ele tem uma marca própria, né? E que a gente tem que ter atenção e compreender essa marca, que não é a mesma coisa do que outros massacres no mundo. E eu não estou falando isso do ponto de vista quantitativo. Talvez há barbaridades talvez iguais ao Holocausto, não sei, tem que medir os mortos, essa coisa toda. Estou dizendo que as características do fenômeno não o fazem ser um fenômeno único. E nesse sentido eu acho que a memória se aviva mais quando a gente está diante de um fenômeno que não é só massacre, não é só ódio, que já é muito, não é? Que é negação da humanidade, etc., etc., mas que tem um componente sociocultural da Alemanha nos anos 30 que não irá se reproduzir. Mas, em todo caso, eu vou parar por aqui. Tudo isso que eu disse, eu tenho muitas... isso é mais uma interrogação. Eu falei enfaticamente, preferi do que fazer perguntas. Você não acha que... Né? Mas eu gostaria muito de ouvir você, inclusive nessa questão do Holocausto, que pode ser uma visão de historiador que gosta do fenômeno singular e que tem sempre um pé atrás com as generalizações. Muito obrigado.